Como avaliar o desenvolvimento social de crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Você já se fez essa pergunta? Que métodos você usa para avaliar se os objetivos do serviço de convivência estão sendo atingidos? Se você teve dificuldades para responder essa pergunta e tem muitas dúvidas de como realizar tarefas de avaliação dos resultados do seu trabalho de educador ou orientador social, fique aqui comigo. Aproveita, já se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos descobrir como resolver essas questões. E agora eu vou começar a mostrar para vocês. Meu nome é Edmilson Molina, sou autor do blog atividadescras.blogspot.com.br, que já conta com mais de 350 atividades socioeducativas utilizadas no Brasil e no mundo. E agora quero apresentar para vocês este novo material de avaliação. Então, o primeiro caderno que eu quero trazer para vocês, para apresentar aqui nessa proposta de avaliação do desenvolvimento social de crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 a 17 anos, é o caderno de orientação técnica, que eu elaborei para dar um suporte teórico, metodológico e científico para o trabalho que a gente está trazendo aí como proposta para esse processo. Então, esse primeiro caderno é o caderno de competências e critérios para a avaliação de desenvolvimento social de crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 a 17 anos. A princípio, aqui você vai ter uma breve descrição de por que esse trabalho surgiu. Então, ele vem aí da necessidade de avaliar um longo processo de implementação de atividades socioeducativas que eu venho elaborando e trazendo para o público desde 2015, quando eu comecei a fazer um trabalho de planejamento de atividades socioeducativas para o serviço de convivência. De lá para cá, se passaram aí quase 10 anos e a gente acabou sentindo, né, as OSCs, as prefeituras, os serviços com os quais eu trabalho, acabamos sentindo a necessidade de avaliar esse desenvolvimento social de alguma forma, já que as atividades traziam essa proposta mediante os objetivos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, a partir dos objetivos, a partir das atividades propostas, dos percursos, dos 20 percursos socioeducativos que eu tenho hoje no blog, aí sendo divulgados para o mundo todo, como eu falei anteriormente, nós decidimos, né, por implementar uma metodologia que ainda não havia, que nós não tínhamos conhecimento, voltado para a avaliação do desenvolvimento social das crianças e adolescentes no serviço de convivência, na realidade do serviço de convivência. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa bibliográfica, fazer uma pesquisa de artigos científicos relacionados às competências sociais que eu entendia como mais importantes para o processo de desenvolvimento social, eu senti uma certa carência de artigos científicos, de teses, de monografias, de teses de mestrado e doutorado, que fossem focadas no mundo empírico do serviço de convivência ou que fossem produzidas por pessoas que atuam dentro do serviço. Então, o que eu encontrei muito foram pesquisas de pessoas de fora que vêm pesquisar e usar o sistema como objeto de estudo. E aí, então, eu elaborei esse material para dar um suporte técnico para o orientador e para o educador social, para ele ter meios de se aprofundar nas questões e poder elaborar em si, consigo mesmo, uma maneira e um ponto de vista crítico de como está o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Tá? Então, essa primeira parte é só uma orientação. Aqui eu vou dar uma lida em todas as competências que estão elencadas nesse trabalho, lembrando que para cada uma das competências existem 5 habilidades sociais utilizadas como critério de avaliação e 5 exemplos, né? Um exemplo para cada uma dessas habilidades sociais elencadas como critérios para avaliação da competência social. A princípio, a ideia, então, aqui é o aprofundamento do profissional, do educador, do orientador social, acerca dessas competências que estão elencadas aqui e que na leitura que eu fui fazendo depois foram se confirmando. Então, a gente tem o autoconhecimento, a autoestima, o controle emocional, a comunicação não violenta, a atuação em conflitos, a integração com o grupo, interesse e participação, senso de pertencimento, autoconhecimento, empatia, criatividade, autocrítica, responsabilidade, pontualidade, organização, espontaneidade, retórica, oratória, respeito às regras e ética, crítica da realidade, paciência, tolerância, cidadania
e proatividade. Olha, é bastante coisa, o material é bem extenso e a gente tem uma perspectiva de um processo avaliativo contínuo, né? Não dá para aplicar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez e querer avaliar todo mundo de supetão. Então, a proposta aqui é que realmente isso se integre ao cotidiano do serviço de convivência ao longo do ano, após a realização de cada atividade socioeducativa que diga respeito a alguma das competências ou das habilidades aqui elencadas, para que a gente tenha uma referência de como o usuário se autoavalia, se percebe, sente, conhece ou reconhece essa competência no seu dia a dia. Então, a princípio, eu trouxe aqui alguns links de alguns estudos que eu levantei sobre as competências sociais. Então, a gente tem aqui competências sociais e habilidades sociais, que é você clicando nas figuras, você vai abrir o link, né? Esse link aqui é um resumo do livro, eu achei espetacular, embora ele esteja voltado para o ambiente terapêutico do desenvolvimento social, ele tem muito a contribuir com o serviço de convivência, né? Muita coisa que a gente pode tirar daqui e trazer para a nossa realidade, para o nosso estudo e para a nossa avaliação. A princípio, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei esse material, porque ele veio e caiu de luva no que eu já estava organizando. Então, foi bem interessante. As competências sociais e as habilidades sociais que eles relacionam aqui estão permeadas naquelas que eu citei anteriormente. E eles fazem uma distinção. É um material muito extenso, ele é muito denso, ele tem muita coisa para sugerir, tem muitas atividades para programar. É um manual mesmo para avaliação de desenvolvimento e habilidades sociais, né? O que eu trago é um material mais prático para a aplicação desse processo. Por isso que eu acho muito importante essa leitura para o profissional. Então, eu deixei aqui as dicas. E uma das coisas assim que são importantes de destacar desse trabalho é que eles fazem uma distinção, né? Os autores, deixa eu ver o nome dos autores aqui. Uma coisa que eu achei importante, queria destacar para vocês, é que o Almir Del Prete e a Zilda Del Prete, os autores, eles fazem uma distinção entre competência social e habilidades sociais, né? Então, as habilidades sociais são as capacidades, né, as habilidades que as pessoas têm no convívio social e na maneira como eles se relacionam com o mundo. E as competências sociais, elas se formam a partir dessas habilidades agrupadas em competências específicas. Então, para você avaliar uma competência social, é importante que você avalie a habilidade desses indivíduos no relacionamento social, no que diz respeito às habilidades sociais. Então, caiu de luva, eu usei as habilidades sociais como critérios e as competências sociais como a meta da avaliação, como objetivo de cada avaliação. Então, fica aí a dica para vocês de leitura. Tem o espaço ali para você comprar, aqui é só um resumo, mas você pode adquirir o livro todo. Um outro trabalho que eu quis trazer e não quero deixar de mostrar para vocês também é uma pesquisa da OCDE que traz um gráfico, né, que é uma classificação diferente da minha, mas que é muito interessante e pode ampliar a visão de vocês acerca de todas essas questões. Então, eles dividem, né, as competências sociais em alguns grupos, né, como educação emocional, colaboração, abertura do espírito, relação com os outros, competências compostas e desempenho de tarefas. E para cada uma delas, eles trazem aí alguns critérios, né, que seriam algumas habilidades. No caso da regulação emocional, a resistência ao estresse, o otimismo, o controle emocional. No caso da colaboração, a empatia, a confiança, a cooperação. No caso da abertura de espírito, a tolerância, a curiosidade, a criatividade. Em relação aos outros, a sociabilidade, a assertividade, a energia. Em relação às competências compostas, né, o pensamento crítico, a metacognição, eficiência pessoal. No desempenho de tarefas, orientação para resultados, responsabilidade, persistência, autocontrole. E tá autocontrole ali porque é uma publicação portuguesa, tá? Em relação à educação, resistência a estresse, otimismo, controle emocional. Gente, então tá aqui, tem uma pesquisa que foi feita no mundo todo, e a gente tem aí um respaldo, né, para poder ter mais critérios para fazer esse estudo, para fazer esse trabalho, para fazer essa prática de avaliação, para implementar essa prática de avaliação do desenvolvimento social no serviço de convivência. Nessa parte aqui, eu trago alguns blogs, né, e alguns sites que trazem opiniões de profissionais acerca das competências sociais. Então, aqui é interessante que ele vai tratar das competências sociais já no âmbito
das empresas, do âmbito empresarial, no âmbito do mercado de trabalho. Então, o que a gente faz no serviço de convivência, né, na verdade, é uma preparação para o futuro social dessas crianças, não só no que diz respeito à vida social, mas à vida profissional também, quando você relaciona com as competências profissionais, as competências básicas e as competências sociais para o mundo do trabalho. Em última parte, nos dois últimos ícones aqui, eu trago aí alguns artigos que vão falar do trabalho do educador social enquanto profissional, né? Então existe aí todo um processo de regulamentação da profissão de educador social no Congresso Nacional que ainda está em andamento e que depende muito da ampliação dessa discussão, desse universo acadêmico que a gente está propondo aqui nesse tipo de trabalho, nesse tipo de abordagem. Então aqui, ó, práticas educativas no serviço de convivência, fortalecimento de vínculos na perspectiva da pedagogia social, relato de experiência extensionista. Então foi um trabalho de uma universidade, se não me engano, lá de Pernambuco, feita no serviço de convivência deles lá. Tá? Então, agora partindo para a questão do material exato, né, que é o que eu estou oferecendo, a gente tem em cada página uma competência social, 5 habilidades sociais para serem usadas como critérios de avaliação dessa competência social e 5 exemplos, um para cada uma das habilidades sociais elencadas aqui. Tá? Além disso, eu fui buscar também nessa pesquisa alguns artigos científicos que dessem para aprofundar o entendimento do orientador, do educador acerca da competência. Então, se você clicar aqui na Cielo, acho que todo mundo já deve conhecer, né? Se quem não conhece, muito prazer, é um site, uma plataforma de artigos científicos muito valorizada e muito importante no mundo acadêmico nacional hoje. Então, aqui se você consegue acessar publicações gratuitamente sem ter que pagar, como muitas plataformas. Então, essa que eu elenquei aqui, essa que eu escolhi aqui, ela vai tratar do autoconhecimento ao autoconceito, revisão sobre construtos e instrumentos para crianças e adolescentes. Então, ó, a gente está tratando de autoconhecimento. Vamos avaliar o autoconhecimento das crianças e adolescentes. Que conceitos a gente tem sobre o que é o autoconhecimento, como ele funciona, como a criança e o adolescente se relacionam com esse autoconhecimento e o meio. E aí, nesse construto que eles trazem aqui, e com alguns instrumentos, eles fazem uma distinção entre o autoconhecimento e o autoconceito. Então, só para deixar bem assim por cima explicado para vocês lerem depois, o autoconhecimento ele diz respeito ao que o indivíduo sabe de si mesmo, né, em termos de várias habilidades sociais que a gente vai ver a seguir. E o autoconceito é um termo um pouco mais abrangente, porque é o que ele sabe de si mesmo dentro de um determinado contexto e como ele reage a esse determinado contexto, situação que ele vivencia no dia a dia. Então é um autoconhecimento expandido para o meio onde ele está inserido. Então, como ele se vê, se sente, se relaciona, enfrenta, aceita, como que ele faz esse trabalho, como que ele regula o seu autoconhecimento no convívio daquele contexto onde ele está inserido. Então, é uma leitura muito interessante, vale a pena e vai fazer muita diferença na avaliação de vocês quando estiverem olhando para as habilidades e os exemplos que as crianças e os adolescentes vão estar relatando aí nos seus trabalhos de autoavaliação, que é a próxima coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Depois tem o mural dos livros, né? Eu consegui trazer os 20 melhores livros sobre autoconhecimento. Então é uma plataforma que você pode adquirir os livros. Se você clicar aqui, você vai cair lá na Amazon, né? Para você adquirir o livro já com preço. Aquele mesmo esquema que a gente faz quando a gente vai comprar os nossos livros virtuais. Aqui no caso desse aqui, ó, R$ 34,00, entrega grátis, livro de bolso. Terapia de bolso, sem perguntas para o autoconhecimento. Olha que interessante, gente. É coisa que não acaba mais. Então, e por último, né, no terceiro link que eu coloquei aqui, eu trago um estudo baseado da Alessandra da Silva Souza e Josélia Abreu Rodrigues, que elas fazem aí uma leitura em cima de uns trabalhos feitos por Skinner. Então, quem é da área de psicologia já ouviu falar, já conhece bem o Skinner, ele trabalha a psicologia comportamental. Então, ele vai dar uma contribuição da pesquisa básica, né? Elas vão fazer uma contribuição da pesquisa básica, né? Lá no começo, quando o Skinner começou a pesquisar a questão do autoconhecimento nos seus experimentos científicos, que ele começou
estou na psicologia comportamental trabalhando com pombos, camundongos e depois humanos. Então é um trabalho lá bem um pouco antigo, mas que embasou toda a epistemologia da psicologia comportamental e da psicologia, mais tarde, da psicologia em geral, tá? Voltando para o nosso material. Aqui na figurinha, a gente tem sempre um link para uma atividade do blog, do atividadescrasso.blogspot.com.br, sobre o assunto que está sendo tratado, sobre a competência que está sendo tratada nessa avaliação. Então aqui a gente tem o Eu Comigo Mesmo, que faz parte do percurso Trabalhando a Agressividade. Esse percurso tem 15 atividades, são 5 de autoconhecimento, feitos de forma coletiva, 5 de desinibição e comunicação e 5 de integração. Então esse percurso ele vai permear aí pelo menos até a 10ª competência desse nosso trabalho aqui. Então vamos falar um pouquinho das habilidades sociais que envolvem, né, a competência do autoconhecimento. Então, habilidades sociais e critérios para avaliar o autoconhecimento. Capacidade de identificar e nomear suas próprias emoções, reconhecendo quando está feliz, triste, zangado, ansioso, entre outras emoções. E aí um exemplo, a criança reconhece quando se sente nervosa antes de uma apresentação ou animada ao participar de uma atividade divertida. Compreensão de habilidades e limitações, conhecimento realista sobre suas habilidades, talentos e áreas em que precisa melhorar, reconhecendo seus pontos fortes e suas áreas de desenvolvimento. Exemplo, a criança entende que é boa em desenho, mas reconhece que precisa praticar mais matemática para melhorar as suas habilidades. Então, a ideia aqui nessa leitura é o orientador, o educador social, fazer a sua própria autoavaliação, né? E reconhecer em si alguns exemplos, reconhecer em si as habilidades, e se quiser aprofundar esse estudo, fazer uma pesquisa acerca de cada habilidade também. Aqui eu estou trazendo apenas os links para as competências e não para as habilidades ainda. Quem sabe futuramente consigo aprofundar esse trabalho. E por fim, em cada página a gente vai ter no final indicações bibliográficas, que são livros indicados ou para o orientador e para o educador social, ou indicados para a leitura dos próprios usuários acerca da competência que nós estamos trabalhando naquela semana, naquele dia ou naquele mês. Aí vocês vão ver na metodologia de cada caderno qual a melhor forma de trabalhar, né? Então, com os mais velhos dá para a gente trabalhar uma folha toda em um dia só, com os mais novos eu sugiro uma competência por dia, porque o importante, na verdade, é estimulá-los a falar, é estimulá-los a interagir e a se avaliar, a se expor e a gente poder subtrair, né, tirar dessa conversa o que for mais proveitoso em termos de avaliação. Então a avaliação ela começa inicialmente pela observação de um ponto de vista crítico sobre cada uma das competências e suas habilidades, onde o educador, tendo esses critérios, entendendo essas habilidades, ele possa avaliar individualmente no cotidiano. E depois a gente vai ter os cadernos de autoavaliação, onde as próprias crianças e adolescentes vão fazer a sua autoavaliação. Então, se você clicar aqui, você vai abrir já lá na Amazon também o livro que eu estou indicando. No caso aqui, é o Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos, né? Então, pela sinopse aqui, achei interessante, estou louco para ler. Gente, são na verdade 24, 48 livros indicados aqui nessa plataforma. Eu não consegui ler todos, é um trabalho novo, estou estudando junto com mais. Ficam aqui as dicas para vocês verem aí o quão pertinente pode ser. Essa atividade aqui eu faço questão, quero comprar esse livro e trabalhar com ele também. É uma página de cada vez. Então, cada página é uma atividade de autoconhecimento para a criança se desenvolver. Então, no caso aqui, é voltado para a criança mesmo, tá? Então, a gente tem os modelos e os exemplos. Então, como eu já li para vocês, né, são 20, né, cada 20 tem suas 5 habilidades, tem os seus artigos, né, tem os seus livros, as suas bibliografias, né, para vocês terem uma visão mais aprofundada do trabalho que a gente vai fazer. Agora nós vamos passar para o caderno de autoavaliação, que é voltado para o público de 6 a 12 anos, tá? Então esse trabalho, ele é elaborado aqui, você vai ter a metodologia, as dicas de como se organizar, em que hora fazer, qual o melhor momento, qual o critério que você pode utilizar para criar uma frequência, né, de avaliação no cotidiano aí do trabalho no planejamento do serviço de convivência. Então, como são crianças de 6
a 12 anos, considerando aí que de 6 a 8 existe uma dificuldade ainda de escrita, de leitura. Então aqui a gente não traz as definições e não traz os conceitos, né? O que a gente tem aqui, na verdade, é o autoconhecimento, no caso, a competência social e a habilidade social. A explicação disso, quem vai fazer é o orientador social, o educador, na hora que ele for aplicar a autoavaliação. E o que que a criança vai fazer então? Então ela vai assinalar um S ou um N, né, um sim ou um não, sobre o autoconhecimento e escrever um exemplo seu, ou citar oralmente um exemplo seu. Aí vai depender de como você for trabalhar, tá? Então o que que ele vai fazer? Ó, reconhecimento das emoções. Então tá aqui o exemplo, é o mesmo que a gente já leu, reconhecer quando se sente nervoso antes de uma apresentação ou animado ao participar de uma atividade divertida. Então, quais são as emoções? Que emoções vocês conhecem? Vamos falar das emoções que vocês reconhecem, e aí vamos ver se você está usando essas emoções, se elas estão aparecendo no seu dia a dia. Então você usa essas emoções? Você reconhece alguma emoção? Ah, reconheço. Então marca um sim e dá um exemplo para mim. Então aí cada um vai contar a sua história, cada um vai dar o seu exemplo, você pode anotar. Eu tenho usado essa prática, né? Alguns orientadores que eu trabalho, quando a criança ainda não sabe escrever muito bem ou está em fase de alfabetização, está aprendendo a escrever, ela anota as respostas que a criança fala e depois a criança copia a sua própria resposta no formulário para entregar. Eles têm se sentido bem felizes com essa possibilidade porque eles acabam pondo em prática a escrita, a cópia e registram com a própria letra, né, as suas próprias respostas. Então é uma maneira de incentivar e tá no quinto objetivo do serviço de convivência, que é a reinserção e permanência das crianças no sistema formal de ensino, tá? Então aqui vai ser essa sequência, você pode fazer com crianças de 6 a 8, eu aconselho uma habilidade por dia para avaliar, né? Porque para eles são muito pequenos, não dá para entrar com muita coisa num dia só. Né? Os mais velhos, de 9, 10, 11 anos, você já pode ver, dependendo do que você avaliar, de como você entender a turma, você vê o que, que é mais importante. Se coloca um de cada vez, se coloca dois, como que eles vão reagir aí. Se o tempo que vocês têm disponível para discutir e conversar é suficiente para mais de um ou não. Então fica a critério de cada um para saber qual a melhor forma, né, de introduzir esse material no seu trabalho. Aí aqui, se você voltar na capa, né, vocês têm visto que eu clico na capa, passa de um caderno para o outro. Então aqui, se eu clicar na capa, ele vai passar para o caderno de 12 a 17 anos. E é o terceiro caderno que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, competências, critérios de avaliação e desenvolvimento social de crianças e adolescentes, aqui no caso 12 a 17 anos. A mesma questão, a mesma coisa, a metodologia. E aí aqui a gente traz uma diferenciação por conta da idade, de estar próximo da preparação para o mercado de trabalho. Já dá para começar a focar essas competências dentro daquela questão dos recursos humanos que eu coloquei lá na frente, vislumbrando a inserção e o sucesso deles no mercado de trabalho, nas profissões, no primeiro emprego e na profissionalização deles no futuro. E aí a gente vai ter então a definição da competência, né? A metodologia aqui também muda, ele não vai marcar sim ou não, ele vai fazer uma escala de 0 a 5, o quanto isso faz parte do cotidiano dele, o quanto ele utiliza essa habilidade no dia a dia dele. Então aí reconhecimento de emoções, compreensão de habilidades, identificação de interesses e preferências, conhecimento sobre valores e crenças pessoais. Aí aqui cabe a reflexão de cada um e cada um trazer o seu exemplo também e fazer a roda de conversa e conversar e trocar essas informações. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês têm aqui na descrição do vídeo os links para vocês baixarem as primeiras páginas de cada caderno, para vocês lerem a metodologia, acessarem aí alguns links e alguns artigos para vocês darem uma lida e despertarem realmente o interesse pelo uso do material todo. Tá? No final de cada página aqui tem o link para a Hotmart, que é a plataforma onde está sendo comercializado esses cadernos, e eu já aviso desde já que vai ter um curso offline que vocês vão poder comprar e acessar para poder ter um aprofundamento, descrição, exemplos e aí comentários sobre os artigos mais aprofundados. Aqui eu já falei bastante, o vídeo era só para divulgar. Sejam convidados então a participar desse projeto de avaliação do desempenho social das crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Conto com vocês, os links, contatos, dúvidas, o que vocês quiserem, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Eu estou à disposição para tirar dúvida, para conversar, pode me ligar, pode fazer chamada de vídeo, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem para fazer a aquisição com segurança e fazer o uso adequado desse recurso.